Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Alfredo. Eu e a Mariana hoje vamos conversar sobre educação financeira. Vai falar um pouco sobre o que está mudando no país. Nosso quarto podcast é hoje. A gente está fazendo nosso quarto podcast. A gente está fazendo todo domingo. Então a gente estipulou para todo domingo a gente colocar um tema diferente. A gente estava colocando meio que aleatório, sexta ou sábado. Agora a gente vai fixar no domingo. E enfim, a gente vai falar hoje sobre a educação financeira. Eu queria passar a palavra para a Mariana, para quem ainda não viu nossos podcasts de antes, para ela se apresentar. A gente vai começar a discutir um pouquinho sobre educação financeira aqui no Brasil, no mundo. Olá a todos, boa noite. Bom domingo para vocês. Como o Alfredo falou, me chamo Mariana. O podcast de hoje, né, vai ser relacionado à educação financeira e eu queria falar só um pouco, né, uma pequena introdução sobre o tema. Além dessa pequena introdução que eu vou fazer, nós também vamos falar um pouco sobre como investir, né, principalmente aqui no Brasil. Também existe a possibilidade de investir, né, em outras bolsas fora aqui do Brasil, mas acho que por hoje a gente vai falar mais sobre investimento aqui dentro, né, Alfredo? Acho Sim, que fica mais é melhor. relacionado com a nossa Com realidade. certeza, é melhor a gente falar do Brasil, que é mais. Entende? Fora a gente É, não entende tanto, não. isso. Então, falando um pouco sobre a educação financeira, né? Durante o estudo que eu estava fazendo para esse podcast, eu vi um conceito muito interessante sobre a educação financeira e eu queria trazer isso para vocês hoje. A educação financeira, ela busca uma melhor qualidade de vida, tanto no presente quanto no futuro, proporcionando a segurança material necessária, ou seja, de acordo com o material, né, o bem material que você precisa ter, se você tiver uma educação financeira, souber o que guardar, onde investir, você vai conseguir ter uma vida com a quantidade material necessária para aproveitar os prazeres da vida e obter garantia para eventuais imprevistos. Então, a educação financeira ela consiste em fazer escolhas de acordo com a sua realidade atual e de uma forma consciente. É claro que essas escolhas, elas podem mudar. Por exemplo, uma escolha que eu faço hoje, talvez não seja a mesma escolha que eu teria feito no passado, que eu vou fazer no futuro. A escolha ela tem que ser tomada baseada no mundo que eu vivo hoje, na minha realidade. Então, a educação financeira, ela preza muito por ter um objetivo, né? As nossas vidas, elas são feitas por objetivos. Então, a partir disso, a partir dos seus objetivos, você tem na sua mente o que é que você precisa guardar, quanto você precisa guardar para que aqueles objetivos sejam alcançados. Então, a educação financeira, ela tem a base nisso que eu acabei de comentar, né? É, Você vai construindo a educação financeira de acordo com os objetivos que você quer atingir. Então, Alfredo, eu fiz essa pequena introdução, que era o que eu queria trazer no começo, Uhum. e agora, né, a gente começa a conversar sobre a educação financeira, né, nós dois. Isso, a gente vai começar a falar um pouco sobre educação financeira, propriamente o tema questão. Primeiramente, eu queria trazer o ponto sobre a educação financeira aqui no país, justamente nas escolas, como a gente nunca teve, eu e você, a gente não tinha educação financeira, aula ou disciplina de educação financeira em escolas. É, nós somos farmacêuticos, a gente tem disciplina de economia, mas é uma disciplina que não é tão interessante na parte da economia, a gente não vê tanta economia, vê mais essa Uhum. parte ligada a medicamentos. Mas o que é principal mesmo seria a parte escolar, para desde criança o indivíduo brasileiro poder investir, poupar, não só investir, mas poupar, adquirir menos dívidas, ver possibilidades de cartões de crédito, o quanto menos utilizar, melhor. Pensar. Claro, Uhum. dependendo do fator. Por exemplo, para acumular milhas e outras coisas, até que vale a pena, mas, por exemplo, para se endividar, por exemplo, compra hoje e gasta esse mês 2.000 e pouco. Aí a pessoa só ganha R$ 1.000, por exemplo. Essa forma de utilizar o cartão de crédito não é tão boa, mas a gente tem outras formas de Uhum. utilizar, por exemplo, acumulando pontos, acumulando milhas, acumulando outras coisas. A gente tem que pensar bastante nessa parte. Se eu não me engano, algumas escolas já estão adquirindo o hábito de Isso, colocar a educação financeira para os alunos, para que eles tenham esse isso, hábito, tanto de poupar, não só na poupança, que a gente vai falar mais tarde, que a poupança está ficando também um pouquinho de lado, mas também para entender a parte de poupar, guardar, conseguir o dinheiro e até ver um futuro melhor, com poupando e tudo certeza. mais.
que você acha? Com relação à educação, a educação financeira nas escolas, eu vi que em 2020, né, no ano que nós estamos hoje, o MEC adotou que as escolas de ensino infantil e ensino fundamental, elas iam passar a ter essa. Na verdade, não seria uma disciplina de educação financeira, mas a educação financeira ela passaria a estar dentro de diversas disciplinas, principalmente a matemática, Na mas escola não pública e particular, nas isso, duas? foi uma decisão do MEC, então se aplica a todas as escolas, tanto públicas quanto particulares. Não acredito que tenha sido implementada, né? 2020 vem sendo um ano bem atípico, então essa notícia que eu li foi de janeiro desse ano, que a partir de 2020 esse conceito, né, de educação financeira seria incluso nas escolas. E qual que é a importância, né, de se falar sobre a educação financeira desde o início, né, desde a fase da infância? Como o Alfredo comentou um pouco, a partir de então você começa a entender o que é poupar, para que você precisa poupar e o que isso vai te trazer em retorno. Por exemplo, uma criança quer comprar um brinquedo. E aí, a partir dessa idade, que ela já começa a entender que ela precisa comprar algo, que ela quer algo, a partir dessa idade que os pais já podem começar a falar sobre a educação financeira com as crianças. E Eu até essa queria. parte de questão era até deixado de lado, os pais, as mães deixavam de lado, Isso, justamente porque às vezes tinham vergonha, achavam que não era uma coisa para se falar com criança, questão de dinheiro. Algumas crianças tinham é, mesadas e outros mais, mas não sabiam como poupar, como poupar. E até livros de educação financeira para crianças são raros hoje em dia. É até isso. precário a situação. Durante a minha pesquisa, eu encontrei uma jornalista que ela tem um canal, o nome do canal é Finanças para Crianças. E aí ela conta que os filhos dela, ela tem dois filhos, e de uma idade, né, se eu não me engano, um filho tem 7, outro filho tem 8, e desde mais ou menos essa idade, né, de 7, 8, que eles começaram a ganhar uma mesada. E aí ela ensinou a eles justamente a como dividir o dinheiro. Então, eles têm uma bolsinha que é específico para brinquedos, né? Uma bolsinha que é específico para investimento. E o que eu achei interessante foi que ela foi explicando como que essas bolsinhas funcionavam. Por exemplo, se eles colocavam dinheiro na bolsinha do investimento, ela ia lá e adicionava um pouco mais de dinheiro. E de uma certa forma, de uma forma bem simples, né, como nós entendemos o investimento. Você aplica o seu dinheiro em ação, na poupança nem tanto, mas, por exemplo, em ação, e aí você pode ou não ter um certo retorno. Claro que dessa forma é uma forma bem mais simples. Então, já desde essa idade, desde os 6, né, desde os 7, 8 anos, a criança já começa a entender qual que é a necessidade dela entender o dinheiro, dela saber o que que compra, como que ela faz para esse dinheiro trabalhar por ela, né, no caso do investimento. Eu achei muito interessante o canal, né, a ideia que essa jornalista teve. Ah, muito interessante o canal. Bem importante e tá surgindo cada vez mais canais de educação financeira. Alguns dos principais é o Primo Rico, da Natália Arcuri, entre outros. E Sim, sim, a investir melhor, que já publicaram livros para investir melhor. É bem importante, não só para as crianças, a gente está falando primeiro agora do começo, já das crianças, na educação financeira. E também a gente tem que cuidar dos adultos, né? Falar um pouco dos adultos que têm que começar a ter noções de educação financeira. Muita gente começou a com ter certeza. essa noção depois que viu que a poupança não está mais rendendo o que rendia antes, porque antes a gente tinha uma taxa Selic Uhum. elevada. Essa taxa Selic elevada dava um rendimento bom para quem colocava na poupança. Hoje a Selic é 3%. A poupança rende, quando ela Selic está menos de 5%, a poupança rende menos, 70% da Selic, ou seja, ela rende 70% Uhum. dos 3%. Ela perde para a inflação Isso, hoje em dia. Se você estiver deixando dinheiro na isso. poupança, você vai estar perdendo dinheiro para a inflação. Por exemplo, se você botar 10 mil hoje, daqui a um ano, você vai provavelmente vai ter aumentado um pouquinho esse dinheiro. Só que esse dinheiro comparado com a inflação, o que subiu de preço, você perdeu dinheiro. Por exemplo, você está com 9.900 alguma coisa. A gente não fez as contas exatas, mas você vai ter perdido seu dinheiro para a inflação. E é possível que esse ano ainda baixe mais a taxa Selic. E quanto mais baixa a taxa Selic, mais as pessoas vão migrar à renda variável,
para Isso. outros tipos de investimento, por exemplo, montar o próprio Uhum. negócio, para tentar buscar um rendimento bom. E retirar o dinheiro da Isso. poupança, isso faz com que a economia aqueça mais. Isso é uma das principais coisas que tem a visão de baixar a taxa Selic. Objetivo. Uhum. Eu estava pesquisando que, né, começando a falar mais sobre investimento em si, né, agora. Existem várias formas de você investir, né, de fazer o investimento aqui no Brasil. Dentre elas, né, as principais são as ações, né, o mercado na Bolsa de Valores. Existem também títulos públicos e a própria poupança, né, como o Alfredo estava comentando agora há pouco. A poupança, ela vem, né, de alguns meses para cá, ela vem se desvalorizando muito, né? O que antigamente a mentalidade do brasileiro era de justamente pegar o dinheiro que sobrava no mês e colocar na poupança. Por quê? Porque a poupança é um local seguro seguro de se investir e que antigamente você tinha um rendimento, né, todo mês, que compensava quando comparado à inflação, né, que acometia o país. Sendo que essa realidade ela vem mudando de uma forma até rápida, né? Nós que acompanhamos bastante, né, o mundo dos investimentos, estamos vendo que de mês em mês, aproximadamente, a taxa Selic ela vem caindo. E aí o que acontece é que a poupança, como o Alfredo acabou de comentar, ela passa a render menos. Ainda tem um rendimento que, de certa forma, é insignificante quando comparado à inflação, né, que nós temos todo ano. Então, a poupança, ela ainda tradicionalmente, ela ainda é o local onde muitos brasileiros apostam, né, de certa forma, o seu dinheiro, mas que, felizmente, essa realidade vem mudando, né, como o Alfredo estava comentando, migrando para outras formas de investimento, seja no próprio negócio, seja no mercado de ações, seja comprando títulos públicos também. Isso, com certeza. E até mesmo a parte de investimento apenas em imóveis. Por exemplo, alguns Uhum, parentes, quando a gente termina a faculdade, já fala, compre seu apartamento, compre sua casa, e com certeza vai valorizar, que vai ser seu. Muita gente já está tirando essa visão de comprar um imóvel, parcelar, deixar lá financiado por 30 anos, 35 anos, como uma forma de investimento, já que muitos dos imóveis eles valorizavam justamente pela inflação. Por exemplo, às vezes tem a gente que comprava um imóvel por 100 mil e alguns anos depois estava valendo 500 mil, 600 mil, e uma supervalorização dos imóveis. Hoje em dia a valorização já não é a mesma dos imóveis. Muitas vezes alguns caem de preço, muitas vezes porque outras pessoas não estão querendo comprar no momento, por exemplo, agora com a crise, pouca gente vai querer comprar imóveis caros, principalmente à vista, você não vai conseguir vender à vista. Alguns jovens, e até mesmo os adultos, estão migrando para a parte de querer mais alugar do que comprar, justamente pela uhum, quantidade de dinheiro que você gasta no financiamento, uma coisa que você fica lá fixa ao local, aquele imóvel, você sai daquela mobilidade, fica imóvel ao seu imóvel. Aí muita gente até tá migrando para essa parte. E também tentar mais alugar, isso. evitar comprar imóveis, já que muita gente, os parentes e outros achando que a gente era louco de você não tá comprando imóvel, você tá perdendo dinheiro, você tá perdendo tempo, você não pode alugar, você tá jogando dinheiro fora. Só que você tem que ter em mente que quando você financia um apartamento, se você deixar de Uhum, pagar, ele não vai ser mais seu. Ou seja, aquele ditado, eu tô pagando uma coisa minha por 30 anos, mas se você deixar de pagar alguns meses, aquele não vai ser mais seu. Tem que ter cuidado também com essa visão bem antiga que antes até tinha uma e, valorização grande de imóveis, mas hoje em dia não, nem tanto. E com a Selic baixa e com a poupança rendendo pouco, também não compensa tanto, vale a pena montar muitas vezes o próprio negócio, mas para montar o próprio negócio você tem que estudar o local, o tipo de negócio que você vai fazer se você não tem nenhum conhecimento sobre o assunto, estude bastante e mesmo com pessoas que têm bastante conhecimento sobre o assunto do negócio, muitas vezes não prosperam. Ainda mais nesse momento, que uhum, nesse momento que a gente está passando, muitas coisas vão ter que passar por inovações. E alguns negócios não estão conseguindo passar por esse tipo de inovação e podem chegar a fechar. E nessa parte uhum, que você falou do parte das ações, é bem importante. Por
Por exemplo, em março, muita gente desesperada, a bolsa caindo. Só que muita gente que entrou recentemente na bolsa, por exemplo, 2019, todo mundo tava achando que era um gênio na bolsa, porque a bolsa só subia. Porque todo mundo tava interessado na agenda liberal. E a bolsa bateu praticamente os 120 mil pontos e todo mundo achou, vai decolar, vai chegar nos 200 mil. Quem nunca tinha entrado, quem tinha aquela cabeça da poupança, se desesperou. Muita gente vendeu lá no fundo. Estava em 60 e poucos mil. Muita gente vendeu suas ações. Não Isso em tinha março, né, quando maturidade. a bolsa começou a cair. Isso, e quando chegou o seu fundo lá em março. Ela chegou em 60 mil pontos. 60 e poucos mil pontos, se eu não me engano. E muita Sim. gente, sem conhecer a educação financeira, sem conhecer sobre ações, muita gente chegou até a vender apartamentos, carros para investir somente na bolsa. E quando viu naquele desespero que acabou vendendo tudo, por exemplo, que você tá no. Faz de conta que você tá no supermercado, aí tá tudo em promoção. Você tem aquele mesmo objeto da promoção. Você vai vender também pelo aquele mesmo preço da promoção? Muita gente não tem essa educação financeira de conhecer o mundo das ações, que é uma coisa a longo prazo. As pessoas acham que do mês para o outro vão ficar ricas. Não, não existe isso no mundo das ações. Só por especulações ou até meios ilegais, Isso. né? Para conseguir ficar rico assim, um dia para o outro, de É, um mês para o outro. na verdade depende, né, depende da forma como você faz a sua compra e venda de ações, né? O day trade, que são aquelas ações que você mantém por um prazo curtíssimo, né, em Pois questão de é, horas, só que que é um investimento bem arriscado. Vale a pena destacar vale isso. a pena lembrar também que muita gente está sendo enganada com essa parte do day trade. Enganada não, digamos, ludibriada. E muita gente está vendendo curso e outras coisas, achando, fornecendo informações como se day trade fosse um trabalho fácil. Ah, faço o curso de day O trade que que não é. você vai ganhar R$ 500 por dia, em reais, ou R$ 1.000 por dia. Só que a gente tem que ter em mente que não existe isso mundo fácil. Os day trades que conseguem realmente ganhar dinheiro é 5% do mundo e 95% que acabam perdendo tudo. Porque você tem que ter uma E emoção é muito grande um. para você ver seu dinheiro Isso. caindo e simplesmente vender naquela hora. Porque muitas vezes as ações do dia para o outro caem por uma fala de um presidente, Sim. por um Twitter. E é muito importante você ter em mente que as pessoas que fazem isso, né, as pessoas bem-sucedidas que fazem day trade são aquelas pessoas que estão ali o tempo todo ligado, né, no mercado das ações, desde a hora que ele E abre que até a hora que ele estão em fecha. anos e anos, há 10, 20 Isso, anos. E exato. muitas Não é vezes uma prática que você que está começando a investir, né? É muito mais difícil você que está começando a entrar nesse meio já se sair bem fazendo a prática de day trade, né? Independente de curso, é muito importante você ter a experiência sim, porque como o Alfredo comentou no passado, ou comentou anteriormente, ano passado a bolsa praticamente a bolsa teve vários momentos de subida. Claro que ela corrigia o valor, mas ela estava em ascensão. sim, até E porque esse ano, isso, né? a bolsa ela não sobe em linha reta, ela sempre sobe e corrige. Não Isso. é uma linha reta, ela sobe e corrige, sobe e corrige. Até porque se não tiver essas correções, quando elas um certo ponto, é como se fosse uma bolha, começa a derreter. Então, ela vai fazendo correções, né, que são as pessoas justamente que investem e depois que atingem um certo valor, que era a sua meta, o seu objetivo, elas tiram dinheiro. Então, a bolsa, ao longo do tempo, ela vai fazendo essas correções. Agora, o que aconteceu nesse ano muitas pessoas, às vezes inexperientes, né, como o Alfredo falou, não preparadas, acabaram investindo no ano passado porque a bolsa vinha decolando, né, um termo muito utilizado, e esse ano, por conta do coronavírus e também por conta de outras questões políticas, né, e econômicas, ela acabou tendo uma grande queda, né, como o Alfredo falou, chegou a 60 mil pontos, se eu não me engano, Não, né, foi 60 e alguma coisa. a base que ela chegou, Foi. 60 e alguma coisa. Isso, Então, as justamente. pessoas que não estão preparadas, pode falar, Não, Alfredo. pode falar. Sim, É só justamente que esse assim, pessoal que vende curso e tudo mais. Muitas vezes você pode ver que a maioria desse pessoal que vende curso do day trade e tudo mais, eles não operam day trade, justamente porque é algo arriscado, algo que você pelo pode risco, colocar né? no mesmo dia você perder 2.000, 3.000, do mesmo jeito que você pode ganhar 1.000, 2.000, você pode perder 1.000, 2.000, e muita gente não tem emocional para perder isso em um dia, e nem tem Exatamente. condições de perder isso em um dia, justamente por isso. É Tem que condições ter todo o financeiras, né, cuidado também. para a parte de day trade
não é para qualquer um. Você tem que ser praticamente um profissional para entrar nesse mundo. E swing trade já é uma coisa já mais Isso. suave que você pode comprar e vender, por exemplo, semanas depois, dias depois, Uhum. anos depois. A parte do hold, que é algo que você espera a longo prazo. Você compra e espera aquela ação a longo prazo. Claro que você vai avaliando mês por mês se aquela ação, aquela empresa não mudou o fundamento e tudo mais. Uhum. E é muito importante, né, antes de você começar, né, primeiro você ter essa educação financeira, entender onde que você vai investir o seu dinheiro, para que você está querendo investir aquele seu dinheiro, quais são os seus objetivos, e também é muito importante você ter em mente conhecer o seu perfil de risco. Ou seja, como nós estamos comentando, não é todo mundo que tem um perfil de arriscar. Se você não tem um perfil de arriscar, entendam, a bolsa de valores não é o único investimento que você pode fazer. Até Existem mesmo você outros pode colocar uma investimentos. porcentagem menor na bolsa de valores, por exemplo. Você Isso. pode colocar O ideal, 5%, 10%, que é uma coisa que não vai influenciar tanto no seu patrimônio. uhum, o ideal é justamente que você tenha investimentos diversificados, até porque quando acontece uma queda, por exemplo, como aconteceu na bolsa de valores, né, nas ações, quem não tinha na sua carteira uma diversificação acabou perdendo muito. É claro que, dependendo do seu perfil de investidor, você aloca uma porcentagem do seu financeiro, né? Também existe fundos de investimentos, também existem, né, títulos que são emitidos pelo governo federal, então existem outras formas de você investir. O mercado das ações, ele é um mercado mais arriscado, você precisa ter um cuidado maior, você precisa entender quais ações você está comprando, entender os fundamentos daquela empresa, e é também um mercado que pode lhe dar um retorno de uma forma mais rápida do que outros investimentos de renda fixa, né? Que no caso as ações não se encaixam no investimento de renda fixa. Isso, e com certeza a gente tem que lembrar também que você tem que ter um fundo de emergência, ou seja, guardar uma parte do seu dinheiro justamente para momentos de crise como a gente está tendo agora. Tá me ouvindo? Então, sim, estou ouvindo. O pessoal só testando que travou aqui a câmera. Sim, é essa parte da reserva de risco. Ou reserva de emergência, né? Normalmente você guarda para momentos de crise. Por exemplo, agora Uhum, quem não colocou tudo em ações em março, por exemplo, que se manteve desesperado, que não tinha sua reserva de emergência, que não tinha valores na renda fixa, por exemplo, não tinha reserva de oportunidade, que a gente também tem esse nome pra guarda, quando você guarda para justamente para aproveitar esse momento de crise, não só na bolsa e também nas ações que a uhum, gente tem que falar, tanto dessa parte dos títulos públicos, quanto também na parte de quanto ao trabalho, por exemplo, quem trabalha ganha 2.000 e gasta 1.500. O conceito de riqueza é mais rico do que quem ganha 10.000 e gasta 11.000 todo mês. Você tem que ter a noção de que gastar menos do que você ganha. Porque cada vez que você gastar mais do que você ganha, uhum, com certeza a dívida vai aumentar, aumentar, chegar num ponto que você não vai conseguir sanar aquela dívida. Justamente por uhum, isso a gente tem que ver que o brasileiro ele tem pouca educação, até mesmo existiam poucos canais, né, até mesmo na televisão. Hoje em dia, até mesmo no ano passado, com essa parte. Por isso se que a gente fala falava tanto da bolsa, muito, porque não se falava tanto em né? bolsa. Antigamente se achava que bolsa era coisa pra gente rica, que pobre não podia. Hoje a gente sabe que com pouco dinheiro, com R$ 10, R$ 5, você consegue comprar algumas ações de algumas empresas, até bolsa, dependendo do caso. Uhum. E qualquer pessoa pode entrar. Ainda mais agora, né? Assim. Por isso que a gente estava focando tanto nesse mundo das ações, porque a gente também começou a estudar mais, a gente viu quanto que poupança não tinha tanto rendimento. Claro que você tem que ter uma reserva lá Uhum. para oportunidades, mesmo para emergências. Às vezes seu carro bate e acontece um acidente com alguém da sua família, ou precisa de alguma coisa no seu carro, manter alguma coisa no seu carro. Você precisa ter uma reserva pelo menos que dure 6 ou até 1 ano. Se você tem uma empresa, por exemplo, você tem que ter uma reserva que dure, por exemplo, para 1 ano, para manter cada mês seu por 1 ano.
Você não pode colocar seu dinheiro Uhum. todo na bolsa, por exemplo, se você estivesse precisando agora em março. Seu dinheiro caiu todo. As Sim. empresas, por exemplo, os fundamentos, muitos delas não mudaram. Mas o valor, o preço da ação caiu bastante. Ou seja, você tem que ter muita precaução, estudar, ler livros, ver até mesmo canais de educação financeira. Não acreditar em tudo, não acredite em tudo que aquele Uhum. canal fala, não acredite em tudo. Muitas vezes algumas empresas focam para aqueles canais orientarem a delas ou até de outras. Uhum. Estudar, por exemplo, se você quer comprar empresas de ações de uma empresa, estude. Se você quer, por exemplo, como tal um negócio, estude antes, não vá pela cabeça do seu primo, tia, mãe. Estude. A gente está falando mais de educação financeira. Você tem uma educação com o seu dinheiro. Você trata bem Uhum. aquele dinheiro porque você trabalha o mês inteiro para cuidar daquele dinheiro e aquele dinheiro tem que sobrar. Você guardar pelo menos 10, 20%, não só na parte de guardar, mas também investir na sua educação. Uhum. Botar uma parte daquele dinheiro para sua educação, uma parte também para investimento. Você tem que pensar no futuro. Por exemplo, essa parte das dívidas, se você não tem como guardar, sanar primeiro as dívidas. Se você tem dívidas Isso. em lojas de roupas, dívidas e outras coisas, tente sanar a sua dívida, conseguir renda extra, com algum tipo de renda extra, por exemplo, com Uber, vendendo bolo, vendendo coxinha, brigadeiro, de alguma forma, vender Algum produtos pela empreendimento, internet. né, que você consiga Isso. ter uma outra renda. Não focar tanto só É, no trabalho. uhum. Eu queria só, achei interessante quando você falou de reserva de emergência, e no conceito de educação financeira, eles pontuam bem que a educação financeira, né, ela visa obter garantia para eventuais imprevistos. Uhum. Então, essa parte da reserva de emergência, ela é justamente utilizada para isso, para imprevistos que acontecem. E o indicado, né, que se comece a investir quando você comece a ter uma receita que seja maior do que a sua dívida. Então, a partir do momento que você começa a ter um dinheiro a mais, né, um dinheiro sobrando no seu orçamento, que você aloque essa sobra para o investimento, né, como o Alfredo falou, seja em algum empreendimento, seja em ação. Por quê? Porque enquanto você está endividado, o seu maior objetivo deve ser sanar aquela dívida. Então, resolver de alguma forma e aí sim, em seguida, quando você atinge um equilíbrio, né, quando você tem um certo dinheiro a mais, você passa a investir. E não vá pensando que você precise ter R$ 100, R$ 200, R$ 300 para poder investir. Como o Alfredo comentou, existem ações baratas e existem títulos também que são emitidos que têm um valor acessível. Né? Então, a educação financeira ela vem justamente para ajudar a equilibrar a sua vida financeira, né? Para que você possa desfrutar de outros prazeres, para que você possa ter mais uma renda, né, disponível para viagens ou para aquilo que lhe é importante, seja viajar, seja comprar algo, seja, né, os seus prazeres Isso, justamente individuais. se você tem planos a longo prazo, por exemplo, se você está com um trabalho hoje que você ganha X e precisa sanar alguma dívida e precisa para trocar de carro ou realizar algum plano futuro, você tem que também mudar. Antigamente também a gente tinha muito foco só no trabalho. Você trabalha no canto e pronto. Chega em casa, dormiu, mas muitas vezes você tem que buscar renda extra. Você pode buscar renda extra em vários tipos de funções, como eu falei antes, Uber e outras funções. E você pode, por exemplo, até vender pela internet e buscar outras formas de renda e poder investir, como eu falei. Está crescendo muito essa parte de investidores na bolsa porque as pessoas não conheciam o mundo, achavam que era coisa para gente rica. Não existe só ações, existem fundos imobiliários que são fundos que investem em Uhum. imóveis. Em vez de você comprar um imóvel, você pode investir em fundos que investem em imóveis. Eles pagam todo mês um aluguel para você. Uma quantidade do que eles recebem, eles pagam para você. E dependendo do quanto que você está juntando, você pode comprar cotas de fundos que são baratas. Tem cotas de fundos de R$ 3, R$ 10, R$ 100, dependendo. Você tem que sempre estudar o que você está investindo. Como eu Uhum. falei, não só no mundo das ações, dos fundos imobiliários, do tesouro, mas também da parte disso. Se você for investir numa empresa, ou se for investir em alguém, montar um negócio, cuidado de montar um negócio com família. No que você for investir, você tem que ter cuidado. E até mesmo nessa parte de educação financeira, como a gente falou. A gente não é tão educado para controlar nossos gastos, fazer uma planilha no Excel.
Meu gasto esse mês no supermercado, gastei 200, 300 reais. Bota na planilha como que tá. Você tá ficando negativo, no positivo. Todo mês que você for fechar, começar, bota na planilha, no Excel. É uma coisa bem básica, mas que vai te ajudar bastante para controlar os gastos, ver o que é supérfluo. Às vezes você tá gastando dinheiro, por exemplo, no stream, no Netflix. Você não tá mais assistindo. Você paga 20, 30 reais. Você pode tirar aquele gasto que não. Com certeza, no final do ano, por exemplo, se você tá com um ano no Netflix pagando 30 reais, você tá com mais de 300 reais a mais, justamente Uhum. por algo que você nem tava percebendo que tava te tirando tanto dinheiro. Verificar mais essa parte de Isso. organizar. Ter uma organização melhor. Uhum. É muito importante. Eu vi um relato de uma moça que ela, toda vez que ela ia para casa, ela parava em uma banquinha e comprava um chiclete. E aí era barato, era em torno de 50 centavos. E aí ela começou a estudar sobre a educação financeira e começou a ver que para ela conseguir o objetivo que ela queria, ela precisava mudar um pouco seu estilo de vida, precisava fazer alguns cortes, né, financeiros na sua vida. E ela foi fazendo as contas e ela viu que todo dia ela comprava, né, aquele chiclete e que podia parecer algo muito pequeno, porque por dia ela gastava só 50 centavos. Mas as contas que ela fez, por ano, ela gastava em torno de R$ 132. Então, assim, eu não estou falando, existe até um conceito que eu acho que o Alfredo pode até me ajudar nessa, que é com relação a um cafezinho, né? Pois é, nessa parte, Enriquecer sem cortar o cafezinho, né? pois é, eu ia até falar disso. Esse chiclete, pode dizer que ela cortou e viu os 132 reais, que era uma coisa que sobraria no final do ano, mas era uma coisa que dava prazer pra ela no começo do dia. Ou então, muita gente diz, corte o cafezinho da rua que você vai lá e toma, dá 1, 2, 3 reais. Você toma na rua e que você pode tomar em Uhum, casa, mas você tem que ter também uma parte do seu dinheiro por prazer. Para lazer ou prazer. Por sim. exemplo, aquele café ele lhe dá prazer. Eu, por exemplo, se eu acordar e não tomar café, eu não acordo praticamente. Aquele chiclete, às vezes, é o que ajuda a Sim. relaxar quando a gente masca o chiclete. Por exemplo, era melhor que ela comprasse o sem Uhum, açúcar, né? Espero que ela comprasse o sem açúcar, né? Porque senão ela tem que gastar com o dentista também, né? sim. Mas, por exemplo, esse Depois de chiclete, ter, ia ter outro gasto, né? pois é, muitas vezes esse chiclete é o que desestressa ela. Você mascando chiclete, você Uhum, desestressa um pouco. Era um gasto que era pequeno, que sim. ela juntava, mas muitas vezes você cortar o cafezinho, cortar o chiclete, não vai salvar a sua vida financeira. Você conseguindo uma renda extra, por exemplo, se ela conseguisse uma renda extra no final de semana, trabalhar no buffet, Uhum, ela pagava esse gasto do chiclete. Às vezes você sim, procurando outras formas de conseguir um dinheiro, não sim, cortando o cafezinho. Por exemplo, o sim. cafezinho, muita gente gosta de café da rua, cappuccino. Não cortar esse tipo de coisa Isso. que lhe dá prazer, porque muitas vezes vai te desmotivar, Uhum. você vai acabar ganhando menos, porque você não vai ter E motivação para ficar com trabalhar. raiva, né, de estar juntando. Isso, tem muita gente que diz, Mas assim, corte o cafezinho, corte não sei o que, faça não sei o que em casa. Não, tem que ter, você tem que ter uma parte do seu dinheiro também para lazer, para prazer. Coisas que, eu não vou gastar mais com chocolate. Mas você ama chocolate, você fica estressado na TPM, ou então de normais. Compre seu chocolate. é muito importante você fazer uma avaliação do que é importante para você. Por exemplo, no caso da história que eu comprei, o chiclete, ele não era mais um hábito que ela tinha. Então, não necessariamente era algo que ela fazia porque ela queria, era um hábito. Então, ela julgou necessário e aceitável fazer esse corte. Agora, por exemplo, como você, eu também sou apaixonada por café. Então, o cafezinho que eu tomo, né, caso eu tomasse, né, eu comprasse um café fora, né, fora de casa, já não seria o que eu estaria disposta a abrir mão. Então, a educação financeira, ela é justamente você avaliar o que é importante para você, onde você quer chegar e o que você pode fazer para chegar lá. Será que é cortando o gasto desnecessário? Será que é conseguindo uma renda extra? Então, assim, existem outras formas de você conseguir chegar até o seu objetivo, mas a educação financeira ela precisa estar na sua realidade para que esse objetivo, né, seja alcançado. É bom até você ter lembrado dessa parte do chat, porque muitas vezes alguns educadores financeiros colocam isso, essa parte de você cortando gastos, 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 você vai conseguir em 10, 20 anos juntar 100 mil.
Mas você tem que ter cuidado também que alguns gastos são fundamentais justamente para a sua sanidade mental. Uhum. Algum gasto, por Sim, exemplo, de. Hoje não dá, né? Mas, por exemplo, de ir ao cinema, de, por exemplo, jogar um sim. futebol, tomar uma cerveja. Algumas coisas que dão prazer e que vão lhe animar. Alguns tipos de gastos Uhum. são fundamentais, por exemplo, essa parte do cafezinho, ou até mesmo o chiclete, que às Claro. vezes desestressa, muitas vezes. Tem que ter cuidado porque muita gente vende essa parte de e você vai economizar, economizar, e é isso que vai te deixar rico, ou então vai te deixar mais pobre. Sim. O que vai ajudar é trabalhar mais, Até até porque procurar opções de trabalho diferentes, ou então trabalhos extras, outras formas de ganhar uhum. dinheiro, investir, outras formas. Não essa parte de cortar o que lhe dá Sim. prazer. É claro que Isso, é muitas vezes, por isso que dependendo eu até. deixei. Uhum, sim, claro. Dependendo até dessa parte, por exemplo, que vai todo final de semana pra festa, aí é um gasto bem maior. Uhum. É uma coisa que lhe dá Sim. prazer, mas aí você vai lá, compra várias cerveja, vodka e tudo. Aí já é um gasto mais exorbitante, que é uma coisa que você pode controlar. Você pode ir só um final de semana Sim. por mês, controlar melhor. Mas também vai depender muito do seu objetivo, né? Existem pessoas que mudam a sua vida, que avaliam que sair e gastar tanto em uma festa é algo necessário para elas. Então, elas adequam a vida dela para aquele gasto. Particularmente, eu tenho uma visão diferente, mas conheço pessoas que têm esse pensamento sim. Uhum. Então, como eu falei, é importante você saber o que é que você está disposto a cortar. E No depende caso até dela, mesmo do quanto, se você ganha bem para gastar uma claro. quantidade razoável, você pode gastar boa parte do seu dinheiro lá, mas se você não ganha tão razoavelmente, por exemplo, você vai gastar 100% do seu salário o mês todo e metade foi para festas. Não, aí não dá. Depende muitas vezes do. Aí assim, você tem que avaliar as suas prioridades, né, na verdade. A sua prioridade é trabalhar para ir para uma festa, É eu diria justamente rever por suas isso. prioridades, É mas justamente por enfim, isso que a é gente a tem que sua ver, tem que prioridade. ter uma educação financeira. Muitas vezes, outras Isso. pessoas, às vezes, só ganham trabalho justamente para pagar as dívidas, ou para pagar o Uhum. boleto, para pagar outras coisas, não pensam no mês de amanhã. Sim. Principalmente hoje, que muita gente teve que Exato. parar para fazer trabalho. Eu queria só fazer um outro breve comentário, Alfredo. A gente falou muito sobre investimento, né? Falamos sobre ações, sobre a educação financeira, que tudo isso está dentro da educação financeira. E eu queria só que a gente falasse um pouco sobre como começar a investir, né? De uma forma bem breve, porque isso daria com certeza um outro vídeo. Então, era só assim: tem muita gente que tem essa vontade de iniciar, né? De começar a investir, acha legal a ideia, mas não sabe como. Então, assim, eu também invisto, né? Eu sei que você também investe. Então, falando assim de uma forma bem simples, né? Quais são os primeiros passos, né? Como que você indicaria para uma pessoa, né, que está iniciando agora na bolsa? Quais seriam os primeiros passos, né, que essa pessoa deveria ter? Então, primeiramente, pagar as dívidas. A pessoa não pode entrar na bolsa sem pagar a dívida. Sim. Não adianta você ter dívidas de 10 mil e guardou 1.000 e vai lá para a bolsa e comprar as ações. Você tem que pagar primeiro suas dívidas. Na parte de educação financeira, a gente tem que lembrar que não é só essa parte de investimento. Tem que ser educação também com dívida, educação com seu salário, Uhum. educação até mesmo com gasto de outras pessoas da sua família, da sua casa, de outras coisas. Você também proporcionar educação para outras pessoas nessa parte de investir. Se você pagou suas dívidas, você reserva uma parte para a reserva de emergência, você já tem sua reserva de emergência, você pega uma parte do seu dinheiro que você vai guardando por mês e pode comprar tanto ações quanto fundos imobiliários. Depende muito Uhum. do seu foco, você tem que ver também se você é conservador, se você é arrojado. Toda empresa de investimentos tem esse questionário que você consegue saber mais ou menos que perfil que você é. A grande maioria dos brasileiros eles são conservadores, não são arrojados. Não aguentam, por exemplo, como eu falei antes, não aguenta essa parte da crise que teve, por exemplo. A gente ainda está na crise, né? Mas da queda fulminante que teve agora em março. A gente não aguentou e perdeu muito dinheiro e vendeu o que tinha em ações e achou que ia perder tudo e abril e maio, a bolsa já teve uma retomada e não voltou total. Mas, por exemplo, maio já voltou Uhum. em 87 mil pontos. Está voltando aos poucos. Pode ser que caia, né? Nos próximos meses a gente depende muito também da política, também da economia Sim. e também da saúde, da parte do corona. A gente não sabe como é que vai acabar a pandemia, se vai acabar, se vai ficar uma endemia.
E se você Uhum. consegue guardar e estudar empresa, não vai pelo guru que você viu na internet. Aquela pessoa, essa empresa tal, não sei o Exato. que. Estude. Estude. Muita gente pode estar falando, invista na fulana, invista na fulana, invista não sei aonde. Desconfie que aquelas pessoas podem estar sendo, por exemplo, elas podem ter ações daquela empresa, ou aquela empresa pode estar pagando propaganda para aquele YouTube, aquela pessoa que está divulgando. Uhum. Você pode pelo menos estudar. Procure ter fontes diferentes, né, Isso. E também. vá comprando aos poucos. Não compre de uma vez muitos milhares. E se você não tem tanta confiança, você pode comprar de fundos de ações, fundos multimercados, fundos de dólar. Tem vários tipos de Uhum. fundos que pagam uma taxa de administração baixa, que você coloca o dinheiro lá e outra empresa administra seu dinheiro e vai colocando em algumas ações. Também tem os ETFs, que, por exemplo, o BOVA 11, Uhum. o Small 11, o Small 11 é para investir em Small Cap, e o BOVA 11 ele investe no índice Bovespa. Tem o IVVB 11 que investe lá fora, investe em ações do S&P. Ou seja, você tem várias formas. Se você não tem tanta confiança de comprar ação, você pode comprar fundos, ou até mesmo ETF. Uhum. É uma forma de Sim, diversificar. Tem o risco, né? Mas aí você passa para a parte da administração para o fundo ou para aquele administrador. entendi. É importante também você escolher uma boa corretora, né, por onde você vai fazer a Ah, compra e sim. venda das suas Essa ações. parte da corretora é fundamental. Eu comecei a investir numa corretora que eu pagava uma taxa de. Assim, por eu não colocar tanto dinheiro nas ações, por eu comprar aos poucos e aos poucos, muitas vezes o dinheiro que eu pagava de corretagem era praticamente tipo 10% do que eu estava comprando. Então, veja Uhum. se aquela corretora é boa, né? Quanto que você paga de corretagem, quem administra aquela corretora, porque muitas vezes a corretagem pode tirar boa parte do seu rendimento, até mesmo do seu dinheiro. Se você compra mais de muitas ações, mas se você tem muito dinheiro e compra muitas ações, não vai influenciar tanto a corretagem, mas para mim influenciou bastante no começo. Eu comprava de pouquinho em pouquinho, não tinha tanta noção que eu estava gastando tanto que agora eu já Uhum. invisto por uma corretora que é corretagem zero, paga só as taxas da Ibov, mas muitos bancos já estão baixando bastante as taxas. Banco do Brasil, Itaú e outros baixaram as taxas de corretagem, justamente que muita gente estava migrando para a parte da bolsa. Hoje, se eu não me engano, a bolsa já está com mais de 2 milhões de investidores. Ano passado ainda não tinha chegado a 1 milhão no começo Isso. de 2019. E migrou bastante, justamente que muita gente está. Por exemplo, a gente mesmo teve que estudar bastante outras formas de investimento, porque a gente tinha na Uhum. cabeça essa parte de se formar, comprar um imóvel e pagar por 30 anos e ficar guardando dinheiro na poupança para se precisasse, para outra coisa. A gente foi, estudou, estudando, a gente está tentando buscar outras formas de investimento, justamente para Sim. ter uma renda melhor e não depender tanto de INSS, da aposentadoria ou até mesmo viver da renda aquele investimento Uhum. que a gente botou. E É, quando a eu gente. estava Pode falar. só um último comentário. Eu tava, durante a minha pesquisa, eu vi que antigamente muitas pessoas, né, passavam a vida inteira esperando para receber o dinheiro, né, do INSS. Então, quando elas iam receber, já era em uma fase da vida completamente diferente. Então, a pessoa não tinha mais tanta vontade de viajar, ou seja, a pessoa tinha um dinheiro e não tinha a vontade de fazer aquilo que ela mais gostava, né? Principalmente quando era mais jovem. Então, a educação financeira ela ajuda você a ir juntando, né, guardando o seu dinheiro por meio de investimento, através de, né, de outras formas, para que você possa, ao longo da sua vida, ir desfrutando desses prazeres e não esperar até o final da vida para que você tenha dinheiro, mas aí não tenha disposição, não tenha mais vontade. Então, essa também é uma parte muito importante da educação financeira, que você possa viver esses prazeres ao longo da sua vida, ao invés de só esperar o, né, para quando já estiver mais próximo ao final da vida, para poder desfrutar desses prazeres. Isso, com certeza, é importante que a Marina falou. E eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. A gente tentou trazer mais ou menos o que a gente entende dessa parte de educação financeira, que foi uma coisa que a gente foi forçada a entender mais
tanto em 2019 quanto em 2020, e até mesmo para ter um pouco de calma nessa crise, que a gente também tinha um pouco de dinheiro em alguns locais, por exemplo, a bolsa e Uhum. outros locais a gente colocou, mas como a gente estudou bastante sobre o tema e sobre as empresas, a gente teve até mais tranquilidade do que alguns amigos. A gente tentou trazer até para vocês, porque justamente para empolgar ou até mesmo estimular pessoas a investir mais. Muita gente tem medo, deixa na poupança justamente ou não tem tempo ou tem medo. Você pode procurar corretoras ou até mesmo profissionais Uhum. mesmo adequados para investir seu dinheiro. Se você não confiar, você pode tentar investir uma parte do seu dinheiro. É bom estudar muito, como eu falei bastante. Estudar bastante o tipo de investimento que você vai fazer. Se você for partir para a parte de montar uma empresa, estudar aquele tipo de negócio, estudar a parte administrativa, até mesmo colocar alguém que saiba administrar aquele negócio. E até mesmo, eu queria até finalmente me despedir da Mariana, a gente terminar aqui nosso podcast, que a gente veio falar sobre educação financeira. É um assunto que a gente preocupa bastante, né? Principalmente nesse momento de crise e dá muito, muito, muito mesmo. A gente tem que estudar muito, muito. Com certeza. Obrigado, Então, Mariana. eu quero agradecer a vocês, né, por mais um podcast, agradecer a você, Alfredo, e, né, a todos vocês que estão nos assistindo. Estudem, né, estudem educação financeira, passem para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos. Tenham isso enraizado dentro de vocês, que é algo a longo prazo, né, que vai ajudar, vai ajudar vocês a conquistar os seus objetivos de uma forma mais rápida. Então, né, eu me despeço, né, até o próximo podcast, uma boa noite para vocês. Obrigado, Mariana. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo e até o próximo podcast. Obrigado a todos. E lembre-se de se inscrever aqui no canal, dar o like, comentar. Se não concorda, se concorda, dá uma comentada aqui no nosso vídeo. Obrigado e boa semana a todos. Tchau, tchau.